A paz do Senhor, igreja, mais uma noite, que Deus possa nos abençoar você na sua casa. É muito bom estar aqui mais uma vez, adorando a Deus, engrandecendo esse homem que é o único digno de toda a honra e toda a glória. E para iniciar esse culto, gostaria que você em casa abrisse sua Bíblia lá no livro de Mateus, no versículo 15, a partir do versículo 21. E fala assim: deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. Naquele exato momento, sua filha ficou sã. Nessa palavra, Deus vem nos mostrar que Ele trouxe o reino de Deus e toda a manifestação do reino para aqueles que verdadeiramente estão dispostos a se humilhar e a se entregar a Deus de maneira completa. E não se importando com as circunstâncias, não se importando com aquilo que as pessoas vão falar, mas sim se entregando a Deus de todo o coração, sendo dispostos a se humilhar, a se ajoelhar e a clamar a Deus por salvação. Deus é aquele que vem a nós através do Teu Espírito Santo, mas só que para Ele entrar é necessário atos de fé. É necessário atos de confirmação de que você traga Ele para a sua casa. A mulher via-se que não, ela sabia dentro dela que ela não era digna de receber a presença de Jesus, muito menos o milagre dele. Mas através da fé de que Jesus era muito maior do que o pecado ou do que a mazela que ela trazia na vida, ela teve uma atitude de fé de se humilhar e se entregar à presença de Deus. E Jesus, Ele não se importou, não foi com o ato em si, mas foi com o coração daquela mulher. Um coração disposto a abrir mão de tudo aquilo que ela achava de vaidade, tudo aquilo que ela achava que poderia humilhá-la, para realmente se entregar à presença de Deus. E que nessa noite, você dentro da sua casa possa ter certeza de que é esse mesmo Jesus que curou a filha daquela mulher cananeia, é o Jesus que está presente aqui, está presente na sua casa. O Jesus que se humilhou e que morreu numa cruz para que você pudesse ter acesso à salvação. Nós não éramos dignos da salvação do Senhor, mas pelo sacrifício de cruz e pela graça do Senhor, Ele nos tornou filhos, sendo pois dignos da salvação de Cristo. Deus, ó Pai, toma-nos nas Tuas mãos. Toma-nos, ó Pai, na Tua presença, Pai, que possamos, ó Pai, adorar, ó Pai, o Senhor em espírito e em verdade. Abrindo mão, Pai, da nossa vaidade, de quem nós somos, ou o que achamos que nós somos, para verdadeiramente entender a identidade vinda dos céus, através da Tua paternidade e da Tua intimidade, Jesus. Que possamos ser como que aquela mulher, ó Pai, e temos atitudes de fé, dispondo, Pai, de nós mesmos, das nossas vaidades e do que nós achamos que é certo, para engrandecer o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Leva nossa mente cativa a Ti, ó Pai, nesse dia. Que possamos Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Em nome de Jesus. Santo, santo, santo seja o Seu nome. Espírito Santo, enche, ó Pai, o nosso lar, a nossa casa com o Teu Espírito e com a Tua glória.
Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Fui, mas teu amor andou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Espírito Santo, ó Pai, nas suas mãos, que possamos entender o seu sacrifício. Que possamos, ó Pai, entender, ó Pai, a tua palavra sobre nós. Que possamos entender que o Senhor luta as nossas guerras. E o Senhor, ó Pai, toma-nos, ó Pai, pelas mãos. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
Obrigado, Pai, pelo teu sacrifício. Obrigado por ter nos comprado, Pai, com preço de sangue. Que seja dada toda a honra e toda a glória a Ti, Espírito Santo. Que o Senhor possa ser o centro, Pai, da nossa vida, o centro da nossa, Pai, vontade. E que a nossa vontade seja a Tua, Pai. Que possamos, ó Pai, nos esvaziar de nós mesmos e nos encher da Tua presença. Que possamos, ó Pai, entender que o Senhor é muito mais do que o simples culto. Que o Senhor é um Deus, ó Pai, que busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ache em nós, ó Pai, esses adoradores. Santo, Santo. Tu provês o fogo e o sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus,
Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Pai, que o Senhor possa nos encher essa noite. Santo, santo seja o teu nome, Pai. Aleluia. Santo, santo, santo seja o teu nome. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui diante de Ti, ó Pai, para abençoar, Pai, a vida do pastor Cleiton. Senhor, que o Senhor possa usá-lo, Pai, nesta noite como atalaia, ó Pai, como instrumento das Tuas mãos. Pai, que Ele possa falar coisas vindas do alto, do céu, ó Pai, até a Tua igreja. Ó Pai, que nós sabemos que mesmo sem contato físico, o Senhor é o Deus que vai estar presente na casa de cada um que vai estar ouvindo essa mensagem. E que essa mensagem possa chegar como flecha aos corações daqueles que estão ouvindo. Deus, ó Pai, em nome de Jesus, que Ele possa ser um instrumento da Tua obra. Deus, coloque sobre ele a autoridade vinda dos céus, a autoridade que o Senhor colocou sobre as mãos dele, sobre os pés, e o óleo que o Senhor colocou sobre a cabeça dele. Que, Pai, ao emitir palavras, possa trazer libertação, cura, transformação, Pai, não porque ele é alguém, mas sim, ó Pai, pelo Espírito Santo que habita nele, e pela autoridade do nome de Jesus, que é nome sobre todo nome. E nesse mesmo nome, Pai, nós entregamos esta noite esse culto nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Enquanto os irmãos abrem a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 1, vai ser uma carta doutrinária, onde é que nós vamos meditar no Senhor. Enquanto você abre aí sua palavra dentro da sua casa, eu quero cumprimentar todos com a graça e a paz de Jesus e pontuar novamente para que todos saibam que às 18 horas já ocorreu um culto aqui na igreja, um culto abençoado, onde a presença do Espírito Santo de Deus nos visitou. Às 20 horas até as 21 tem o culto dos jovens, e nesse intervalo, de 19 horas, 19h30, nós estamos aqui com esse culto online, para entrar na sua casa, respeitando os irmãozinhos que ainda não podem vir à igreja. Então o Espírito de Deus está cuidando de todos, Então graças a Deus por isso. E eu cumprimento todos que estão nos ouvindo, aonde há de chegar essa gravação, com a graça e a paz de Jesus. E o texto principal, onde que nós vamos discorrer e aprender com Deus e ser ministrados pelo Espírito Santo de Deus, está em 1 Pedro, é uma carta doutrinária do capítulo 1, a qual nos fala assim, filhos: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Então, essa é a palavra que nós iniciamos, e eu gostaria que você ficasse com essa palavra provação, e que nós vamos ter que ser entristecidos. Então, de onde veio essa carta? Por que Pedro escreve uma carta e já inicia ela falando: irmãos, por um pouco tempo está chegando, em breve, vocês vão ser entristecidos por todo tipo de provação. Se nós temos a ideia de que o nosso Senhor Jesus, nós estamos hoje em 10 de agosto de 2020.
Se nós temos uma data e nós estamos pronunciando ela nessa noite, então nós temos entendimento que começou lá do zero. E quando começou esse calendário? Quando iniciou a contar 1 ano, 2 anos, 3 anos, até chegar em 2020, no mês 10 de agosto. Começou com o nascimento, com a história do nosso Senhor Jesus Cristo. E se eu chegasse, igual nós estamos chegando aqui hoje, e falando para você que está nos ouvindo nessa noite, que nós devemos ser, o cristão deve ser, por um pouco tempo, em breve, nós vamos ser entristecidos por todo tipo de provação. Se nós temos todo tipo de provação em nossas vidas, Pedro aqui, ele está escrevendo essa carta lá para a igreja da Ásia Menor. Onde fica isso? Hoje é a Turquia. É só você buscar no mapa que você vai lá ver Turquia. Onde você achar Turquia é onde esses irmãozinhos da Ásia Menor congregavam. E essa carta foi escrita aproximadamente, olha só que interessante isso, hein? Aproximadamente 64 anos depois de Cristo. Eu fico pensando o que aconteceu do ano zero, quando Jesus se colocou em nossas vidas, no planeta, na humanidade, zerou e ali começa um novo calendário. Eu fico imaginando o que aconteceu nos primeiros anos. Tem histórias que contam sobre as provações, sobre as lutas. Tem momento de tudo, mas aqui está falando de uma carta que foi escrita 64 anos depois de Cristo. O que aconteceu para os cristãos receber uma carta doutrinária de um apóstolo? Nós temos um conselho que Pedro foi muito oportuno em escrever essa carta para esses irmãos. Porque esse período que eu citei aqui, 84 anos depois de Cristo, estava para acontecer uma perseguição muito grande e muito forte nos cristãos. De onde ela viria? O que ia acontecer? César, nessa época, nosso imperador nessa época, ele, por algum episódio de loucura, ele colocou fogo em Roma. Isso já é contado em histórias, já é contado em livros seculares. E os cristãos ficaram agitados com aquela situação, a destruição que aquele fogo causou. E os cristãos, sem saber e sem estar entendendo as coisas, somente serem cristãos, somente estando lá proclamando o evangelho, pregando a palavra de Deus, os romanos naquela época achou interessante e achou oportuno acusar que os cristãos que colocaram fogo em Roma. Na época, só para a gente entender, talvez você tenha um pouco de capacidade de compreender junto comigo, de que os romanos naquela época, eles tinham só uma simpatia pouca com o cristianismo. Eles não tinham, o governo romano, ele só tolerava o cristianismo. O cristianismo nunca foi amado por governo nenhum. O cristianismo ele é tolerado pelas pessoas, pelos governantes, por imperadores, por pessoas que detêm poder. Amar o cristianismo somente quem tem o Espírito Santo de Deus, que vai estar amando o cristianismo. E nessa época que eles toleravam os cristãos, eles aproveitaram aquela oportunidade e falaram, foi os cristãos que colocaram fogo em Roma. E aí começou uma perseguição, uma coisa terrível na vida dos cristãos. Aí Pedro, dentro desse cenário de perseguição, ele escreve essa carta e falando assim, irmãos, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Aí começa um entendimento nosso, no nosso tempo. 64 anos depois de Cristo,
esses cristãos sofreram essa perseguição, essa acusação. Hoje, nesse tempo que nós estamos, aqui no Brasil é difícil falar de perseguição, que nós não temos entendimento de perseguição, é aquela perseguição mais evidente. Mas aqui no Brasil nós temos uma perseguição e vai continuar tendo essa perseguição. Essa perseguição ela é velada, é aquela camuflada, aquela perseguição política, aquela perseguição pessoal, aquela perseguição de homens avarentos, amantes de si mesmo, aquela perseguição de pessoas que não temem a Deus, não têm o Espírito Santo de Deus. E assim, queridos, começa essa carta onde nós vamos pontuar algumas coisas para que você compreenda e eu, como que nós devemos prevalecer, o que nós devemos fazer diante das perseguições. O que você diria, qual que é a perseguição que está dentro da sua casa hoje, na sua família hoje? O que você conceituaria? Nós estamos sofrendo perseguição dentro da nossa casa. Qual que é a sua perseguição? O que está dentro do seu coração, no seu entendimento, falando assim, eu estou sofrendo perseguição? Será que é no seu trabalho? Será que é na escola? Será que é um vizinho? Será que é parente? Será que é o próprio inimigo da nossa alma? Então você deve ter alguma coisa, a enfermidade que está dentro da sua casa, na sua família. Qual que é a perseguição? Assim, a carta vai, no versículo 7, vai estar falando assim: assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês não tem muito mais, ela é muito mais valiosa do que ouro que perece no fogo. Ouro que é refinado no fogo, e ela é mais genuína. Então esse versículo aqui está falando de fé. Está falando da fé. Essas palavras são importantes diante de perseguição, filhos. Guarda essa palavra dentro do seu coração e do meu. Hoje nós temos lutas e provações diante de pandemias, diante de enfermidade, pessoas que não têm como se tratar, pessoas que não têm alimento, pessoas que não têm casa. Tanta coisa acontecendo na vida de pessoas, e Deus está convidando você que sente perseguido a ser cristão, a perseverar dentro da santidade cristã. E o versículo 8 vai falar assim, ó: mesmo não tendo visto, vocês o amam. Olha só a carta, como é que ela vai começar no meio de uma perseguição. Pega eles, matam eles, foi eles que colocaram fogo em Roma. Nós temos que acabar com essa raça desses povos. Nós temos que exterminar esse povo que fala que é cristão. Olha, no meio de uma perseguição, ele vem falar de amor. Pedro vai falar no versículo 8, vocês não têm visto ele e vocês o amam. Vocês não viram ele e vocês o amam. Apesar de não verem, agora creem nele. Então, Pedro está falando, eles estão perseguindo vocês porque vocês são cristãos, porque vocês amam a Cristo Jesus. Só quem ama a Cristo Jesus que declara que Jesus é o Senhor da vida dela. E diante de provação, antes dela começar na sua vida e na minha, nós temos que declarar que Jesus é o Senhor das nossas vidas. E assim que começar a provação em nossas vidas, nós temos que declarar que Jesus é o Senhor das nossas vidas. E esse versículo serve para nós. Vocês não viram ele, mas vocês o amam. Vocês nunca têm visto ele, agora vocês creem que ele é o Senhor. O versículo 11 vai falar assim: procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito, Cristo, que nele estava, quando lhe pedisse os sofrimentos de Cristo e a glória seguinte que aquele sofrimento traria. Então, qualquer sofrimento que a palavra, o versículo 6 está trazendo para nós, nós vamos passar por sofrimentos, nós vamos ser entristecidos. Deus está convidando nós aqui agora no versículo 11. Vocês espelham em Jesus,
Nós temos que ver o sofrimento que Jesus passou, o sofrimento que Ele teve, tudo que Ele sofreu, mas o sofrimento trouxe a glória que seguinte aqueles sofrimentos provocaram. Aqueles sofrimentos eram necessários. É isso que o Senhor está nos ensinando. Mas como que eu hoje, aqueles cristãos foram orientados de uma forma, e da mesma forma nós estamos sendo orientados no tempo nosso hoje. 64 anos depois de Cristo, eles estavam sendo orientados a perseverar. Hoje, 2020 anos depois de Cristo, nós estamos sendo convidados a perseverar. Mas como? A própria palavra vai nos explicar. Versículo 13 do capítulo de 1 Pedro, capítulo 1, e fala assim, olha: portanto, estejam com mente preparadas. Essa noite eu peço que todo cristão, toda casa, toda família que nos ouve nessa noite, o Senhor está pedindo que nós tenhamos mente preparadas. O que é uma mente preparada? É uma mente que sabe o que Deus já disse para nós. Que uma mente preparada é Pedro chegar perto daqueles cristãos e falar assim: olha, irmãos, eu vou falar para vocês, vocês vão ficar entristecidos por um bom tempo, e vai ter uma perseguição por um bom tempo. O que uma pessoa recebe um recado de um apóstolo, uma pessoa recebe um comando, uma mensagem de Deus, como nós estamos recebendo essa noite. O que nós temos que fazer? Preparar a nossa mente. Uma mente preparada, o versículo 13 fala que é uma mente sóbria, é uma mente pronta para ação. A própria palavra está dizendo isso, não são as minhas palavras. O versículo 13 fala que nós temos que ter uma mente preparada, prontos para a ação do mal que está vindo, a ação do mal que está acontecendo, a ação da notícia ruim que vai chegar. O cristão, o tempo todo, ele vai se entristecer, ele vai ser perseguido, mas a mente desse cristão tem que ser preparada. E aqui ele fala que nós temos que ser sóbrios. O versículo 14 vai falar assim: como filhos obedientes. Olha para você ver, para vencer o mal, para vencer provações, para a tristeza que vai trazer em nossos corações, as provações que tem trago em nossos corações, nós temos que voltar lá no princípio: obediência. O versículo 14 pede obediência, porque a obediência vai tirar nós da ignorância que o próprio versículo está nos explicando. Eu obedeço a Deus, eu sigo o que Deus me orienta, eu sigo as coisas que Deus está me capacitando. Aí a ignorância não faz parte da minha vida. Eu não vou ser pego de surpresa quando alguém chegar perto de mim e falar: foi você que colocou fogo, foi você que fez essas coisas. Aí eu vou ter a minha mente preparada. A minha mente não tem que estar preparada em me defender. A minha mente cristã não tem que estar preparada para me argumentar. A minha mente cristã tem que estar preparada que o meu Senhor está comigo. Ele jamais vai me abandonar. As provações que eu estou passando, o meu Senhor passou primeiro. É por isso que o Senhor disse: não é o servo maior do que o Senhor. Antes de você passar por qualquer provação, antes de você ficar triste, o Senhor passou por provações e ficou triste, mas Ele venceu todas as coisas. O versículo 17 vai dizer assim para nós: portem-se com temor durante a jornada terrena que vocês têm. Nós temos uma jornada, essa jornada é terrena. Essa jornada é só uma passagem, nós não estamos aqui para ficar neste lugar, neste mundo. O Senhor mesmo disse: vocês estão no mundo, mas não pertencem a esse mundo. O versículo 22 vai falar assim: purifique as suas vidas. Como que eu vou purificar a minha vida? O versículo vai dar a resposta: pela obediência e pela verdade. Purifica a sua vida pela obediência e pela verdade da palavra, visando o quê? O amor. Para vencer provações, para vencer a tristeza que traz a provação em nossas vidas,
O conselho que Deus nos dá: purifique as suas almas, obedece à verdade, visa o amor, ame sinceramente uns aos outros e de todo o seu coração. Está no versículo 22 da carta doutrinária, uma carta a qual foi escrita para pessoas que estavam prestes a passar por problemas, prestes a passar por provações, por cristãos que estavam prestes a entristecer seu coração. Se você não está triste nessa noite, se você ainda não está passando por provação, eu quero dizer para você: prepare a sua mente, prepare o seu coração, porque as coisas estão acontecendo e tudo vai ser gerado. Vocês foram regenerados. A palavra de Deus, no versículo 23 fala: vocês foram regenerados, não com sementes perecíveis, e sim com imperecíveis, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Passa céus e terra, mas a palavra de Deus jamais vai passar. Essa é a mensagem que Deus trouxe ao nosso coração, e eu quero dizer para você: pois toda a humanidade é como uma relva. Guarda esse versículo agora que eu estou terminando essa palavra. Toda a humanidade é como uma relva. O que seria? O que é relva? Entenda isso, por favor. Relva é igual uma grama baixinha assim, ó. Uma grama. Imagina, vamos chamar de grama, porque aí há um entendimento. Toda a humanidade é igualzinho uma grama baixinha, não é grama alta também não, bem baixinha. Toda a humanidade é como uma grama, e toda a glória da humanidade, toda a glória, tudo que a humanidade acha que é glória, tudo que você acha que é glória, tudo que o homem acha que é glória, é como uma flor dessa grama. É muito pequeno uma humanidade ser comparada como uma grama bem baixinha, e toda a glória dessa humanidade ser comparada como uma flor dessa grama, que quase não dá para ver. Sabe o que vai acontecer uma com a outra? A relva murcha e a flor cai. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Você agora que está em casa, eu quero orar pela sua vida. Eu peço você agora que reúne com a sua família agora, dê a mão aos seus filhos, esposa, parente que está perto de você. Alguém, agora nesse momento tem pessoa visitando a sua casa. Para agora, um minutinho, pega na mão dessa pessoa, curva a sua cabeça, que eu quero orar pela sua vida. Há 64 anos, Pedro chegou perto dos irmãos e disse: uma grande provação está para vir, e todos vocês serão entristecidos. Mas ele, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele disse: olha, o Senhor pede que vocês sejam obedientes, o Senhor pede que vocês tenham uma mente preparada e vocês sejam sóbrios. O Senhor pede para que vocês confiem nele, santifiquem as suas vidas. E essa noite eu faço o mesmo pedido em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu anuncio a todos a igreja, todas as igrejas, todos os irmãos que estão ouvindo agora: grandes provações ainda vão vir. Elas vão mudar de nome, elas vão mudar de tempo e de data, mas elas vão vir. E o Senhor disse que, se fosse possível, todos nós íamos perecer. Todos nós que somos já dele ia se perder, mas não é possível. Grandes provações ainda hão de chegar na humanidade. Grandes provações vão chegar na sua vida e na minha. Mas o Senhor está pedindo: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. A palavra de Deus não vai passar, guarda isso no teu coração. Eu oro para que você, nesta noite, você e sua família tenham essa convicção de fé, que a palavra de Deus não vai passar. Ele há de erguer a sua mão, Ele há de, com seu poder e graça, nos salvar, nos erguer, nos transformar, nos fortalecer. Eu oro pela sua vida, para que você tenha alegria em Cristo Jesus.
A provação que você está passando, o Senhor está dizendo, ela vai passar. Mas que você, mesmo entristecido, mesmo sentindo desamparado, essa noite o Senhor fala: eu estou contigo, não temas. Eu oro para que todas as famílias tenham essa convicção de fé e a esperança nunca venha tardar em teu coração e no meu. Em nome de Jesus, eu ministro na sua vida nessa noite esta palavra, a qual o Senhor trouxe aos irmãos há 64 anos depois do nosso Senhor. Ele trouxe palavra de esperança, e das maiores palavras que tem nessa carta, no meio de provações, no meio de tristeza, ele disse: ame um ao outro. Ame um ao outro. Vamos cuidar um do outro em nome de Jesus. Ama seu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus, porque o amor de Deus, ele lança fora todo o medo que está no teu coração e no meu. Eu ministro na sua vida nessa noite essa palavra de esperança, essa palavra que nos traz orientação, a palavra que nos traz uma orientação ao qual o Senhor está dizendo: grandes provações estão para chegar, e todos serão entristecidos, mas eu peço a todos vocês, ame uns aos outros, como eu amo vocês. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja na sua vida, na sua casa e no seu ministério. Não só hoje, filhos, não só nesta noite, mas para todo sempre. Amém e graças a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia.